No meu último vídeo eu comentei sobre aquele absurdo de manifestantes da extrema esquerda chilena saírem às ruas para queimar igrejas e sobre o absurdo de esquerdistas brasileiros sequer comentarem sobre isso. Algumas pessoas disseram que acham normal políticos do Brasil se calarem diante de fatos ocorridos em outros países. Tanto discordo disso que estou aqui de novo para desmascarar essa hipocrisia do silêncio e dar nomes aos bois. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou mostrar que os líderes da esquerda no Brasil estão sim de olho sempre no que acontece nos outros países da América do Sul, mas só divulgam se for conveniente para suas pretensões políticas. E também apoiam cristãos, desde que isso agrade a militância. Escolhi os nomes de alguns expoentes da esquerda no Brasil para ver o que faziam e sobre o que falavam naquele domingo em que duas igrejas foram incendiadas por extremistas da esquerda chilena. E também sobre o que faziam e falavam na segunda-feira, afinal podiam eventualmente ter se desligado do noticiário no domingo. Gleisi Hoffmann, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL e Manuela Dávila, do PCdoB, não estavam descansando, estavam todos fazendo campanha política. Se estivessem realmente preocupados com a população em geral, preocupados com intolerância religiosa, teriam feito um comentáriozinho que fosse. Mas não, preferiram o silêncio absoluto sobre a cristofobia no Chile. O único dos ícones da esquerda no Brasil que aparentemente estava de folga no domingo, porque não publicou nada nas redes sociais e nem deu entrevistas, foi o ex-presidente Lula. Mas na segunda-feira ele fez exatamente o mesmo que os outros, simplesmente ignorou o que tinha acontecido no Chile. E não é porque eles não acompanham o que está acontecendo nos países vizinhos. Se fosse assim, ninguém tinha falado das eleições na Bolívia, que também aconteceram no domingo. O ex-presidente Lula chegou a telefonar para o candidato apoiado pelo amigo dele, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, aquele que ficou 14 anos no poder e só saiu depois de ser reeleito para um quarto mandato porque a Organização dos Estados Americanos apontou fraude nas eleições. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estava em La Paz, foi inclusive a mediadora da conversa entre Lula e o candidato à presidência da Bolívia pela esquerda, Luiz Arce. Ela acompanhou as eleições, foi aos locais de votação, e também tirou fotos, passou o dia inteiro tweetando sobre isso. Ignorou o que ocorria no Chile, até porque o Chile é governado por um partido de centro-direita e aparentemente para o PT pouco importa se a cidade, o país ou as igrejas do país forem destruídas. Mas vamos falar de Ciro Gomes, Guilherme Boulos e Manuela Dávila, aquela que não costuma frequentar igrejas católicas a menos que precise do voto dos fiéis, como foi na campanha de 2018, quando ela era candidata a vice-presidente na chapa do Haddad e os dois foram juntos à missa. Manuela Dávila, inclusive, comungou, quem não lembra, um ato de profundo desrespeito pelo principal rito dos católicos, que é o momento da comunhão com Cristo. Nesse domingo, Manuela, agora candidata à prefeitura de Porto Alegre, estava nas ruas da cidade, passeando de bicicleta, em passeio ciclístico, tirando fotos, publicando sobre isso, atos de campanha. Na segunda-feira, ela olhou para o que tinha acontecido na América do Sul e falou do quê? De eleições na Bolívia, ignorou o Chile. Guilherme Boulos, que também é candidato a prefeito em São Paulo pelo PSOL, foi outro que passou o domingo em campanha, mas ele estava de olho no que acontecia no exterior, ao menos na Bolívia. Chegou a publicar nas redes sociais notícias falsas sobre a situação política lá na Bolívia. Disse que no ano passado houve um golpe de milicianos no país e que a justiça voltará a prevalecer com a vitória do candidato da esquerda, sem mencionar que Evo Morales, que era presidente e supostamente sofreu esse golpe de milicianos, renunciou ao cargo depois que a OEA descobriu que as eleições tinham sido fraudadas. Boulos também ignorou os golpes reais, esses ocorridos no mesmo domingo das eleições bolivianas, só que no Chile, contra igrejas católicas. Não falou nada sobre o assunto. Ciro Gomes passou o domingo publicando mensagens de apoio a candidatos do PDT
e na segunda lembrou de falar da Bolívia, mas só da Bolívia. Falou das eleições no país onde a esquerda está retomando o poder e ignorou o que aconteceu no Chile, país governado pela direita e onde a esquerda promove vandalismo e destruição, inclusive de igrejas católicas. E agora vamos ver com mais detalhe o que disseram Lula e Gleice, os expoentes do petismo. Como eu disse no começo do vídeo, Lula estava ligadíssimo nas eleições da Bolívia. Chegou a telefonar para o ex-ministro de Evo Morales, Luiz Arce, que concorria à presidência. Não publicou nada no domingo, mas na segunda comemorou o resultado. E nenhuma linha sobre o que aconteceu no Chile. Não mencionou os absurdos dos ataques às igrejas ou sequer uma palavra de apoio aos católicos que viram 2 de seus locais de oração, locais considerados sagrados, destruídos pela esquerda chilena. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, agiu exatamente como os outros, alheia ao vandalismo e às arruaças no Chile e com olhos apenas para a Bolívia. Ela só foi lembrar dos cristãos 4 dias depois, nessa quinta, 22 de outubro, quando tentou pegar carona na empatia do Papa Francisco por uma parcela da população que o PT diz representar. Vejam o que ela escreveu no Twitter. Abre aspas, Papa Francisco defendendo a união civil entre pessoas do mesmo sexo é mais uma demonstração de respeito da fé cristã aos direitos humanos e às diferenças. Grande Francisco espalhando amor ao próximo, viva! Fecha aspas. Curioso é que Gleice tinha acabado de dar as costas para a fé cristã que agora ela tanto elogia, só porque naquele caso os vândalos seguem a mesma ideologia política. Os verdadeiros cristãos estão de olho e não deixam passar essa hipocrisia despercebida. Lá mesmo, na publicação dela no Twitter, já teve logo comentários de internautas como um que se apresenta como ex-canhoto. Ele disse lá, ora acha bonito queimar igrejas, ora elogia o Papa. Fato é que no domingo, dia 18 de outubro, enquanto esquerdistas radicais queimavam igrejas em Santiago, no Chile, e inclusive comemoravam a queda da torre de uma delas como se fosse a queda da Bastilha, Gleice estava em La Paz acompanhando as eleições na Bolívia e ainda estava tuitando uma crítica à imprensa brasileira por não estar lá com ela, cobrindo as eleições e dizendo que as eleições na Bolívia eram mais importantes do que as eleições americanas. Ela escreveu exatamente assim no Twitter, impressionada com a falta de cobertura da grande mídia brasileira nas eleições da Bolívia, vi apenas a FSP, Folha de São Paulo. A Bolívia é o país com maior fronteira seca com o Brasil e grande relação comercial. Agora, as eleições dos Estados Unidos têm até debate entre candidatos transmitido ao vivo. Seria até cômico se não fosse trágico ver a presidente de um partido político espalhando tanta notícia falsa num único tweet. Primeiro, porque a grande imprensa, a grande mídia, cobriu sim as eleições presidenciais da Bolívia, como faz normalmente através de agências de notícias. E é trágico ver a presidente de um partido político achando que a Bolívia tem mais importância para o Brasil do que os Estados Unidos, como se não entendesse que o tamanho de uma fronteira seca, nesse caso, diz mais respeito aos perigos a que o Brasil está sujeito do que a importância das relações comerciais. E sobre cristofobia e destruição de igrejas no Chile, nenhuma linha. É ou não é importante desmascarar a hipocrisia desse silêncio? Deixa aí seu comentário, se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se ainda não for nosso assinante, me acompanhar só pelas redes sociais, te convido a apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela, onde está escondida uma promoção. Sendo nosso assinante, você tem acesso a outras colunas minhas e também dos demais colunistas da Gazeta, além de todo o conteúdo do nosso jornalismo. Te espero lá na Gazeta.